aproximação que, de repente, podia ficar incômoda. Mas você não, você conseguiu separar essas coisas. Isso é que chocou, eu acho que a todo mundo. Okay. Deixa eu tentar explicar para ti, para os telespectadores, para o Brasil. O que ocorreu? Nós estávamos, naquele dia que foi gravado isso, foi em torno do dia, provavelmente dia 23 de maio. Eu reputo que esse dia poderá ficar histórico no Brasil, porque foi o dia onde se fixou um pacto de combate à corrupção, feito por todos os líderes partidários, presidido pelo presidente da Câmara, que reuniu o colégio de líderes e se transformou num grupo de trabalho para enfrentar a questão da corrupção no Brasil. Olha, João, eu fui 8 anos deputado estadual, lá no meu estado, no Rio Grande do Sul, que tem uma história política bastante diferente de outros estados brasileiros. Eu fiquei os primeiros 4 anos do meu mandato e tive a vivência na CPI dos Correios, onde acabei escrevendo esse livro sobre a CPI dos Correios e aonde respondi pela Subrelatoria de Normas de Combate à Corrupção. Foram 25 projetos de lei que nós desenvolvemos, todos os membros da comissão, para tentar enfrentar. E eu reputo que esse dia 23 é um dia importante, esse pacto é importante, porque ou nós nos unimos para fazer uma operação Mãos Limpas no Brasil, ou assemelhada à operação Mãos Limpas no Brasil, porque quem rouba dinheiro público, Jô, não rouba dinheiro, tia, rouba vidas. O dinheiro que está faltando no posto de saúde para o remédio é o dinheiro daquela ponte que liga coisa nenhuma ao nada. Que Mas a gente então, vê no jornal isso vem nacional. acontecendo muito antes até do PT estar no governo, quer dizer, não é uma novidade, quer dizer, não vamos também botar toda a culpa como se só acontecesse isso com o PT, não é verdade. Aconteceu com o PT como aconteceu antes com todos, com vários partidos terem pessoas corruptas, desonestas, enfim. Mas o problema maior é que eu acho as explicações mostram uma visão absolutamente deturpada das coisas. Porque, por exemplo, o negócio do caso do senador Renan Calheiros é que é um amigo que dava aquele dinheiro para aquela menina que não tem culpa nenhuma nessa história, coitadinha, sabe? Mas é um amigo que dava um dinheiro e era um dinheiro por fora, sem comprovante. Será que tanto a política quanto a vida sexual dos políticos é mais intensa por fora do que por dentro? Olha, Jô, o que nós precisamos é transparência absoluta. É isso que tem que ser conquistado para os atos da política e os atos do poder público. E este contexto de enfrentamento da corrupção no Brasil é algo que precisa de uma grande mobilização da sociedade. Nós temos que ter clareza de que entra governo, sai governo, e esse pacto que foi montado na Câmara dos Deputados foi montado posteriormente a uma manifestação que fiz, relatando as CPIs que vieram desde lá do Collor. Ou seja, a CPI do PC, a CPI dos anões, a CPI do Banestado, ou seja, tem um volume imenso de CPIs que foram feitas. Ou seja, o que eu dizia é que nós vamos fazer a CPI da navalha sim, mas não basta fazer mais uma CPI. Precisa, na verdade, iniciar todo um processo onde a sociedade civil tem que cobrar, os meios de comunicação têm que ter esse grau de acuidade, ou seja, pegou uma declaração minha fora do contexto, me cobra. Mas eu acho que isso está correto. Eu só quero te dizer que nós precisamos repetir no Brasil o que outros países fizeram. Eu vou te dar um exemplo. A Transparência Internacional, ela faz anualmente um catálogo, se chama Barômetro Anticorrupção. Como é que as pessoas percebem os países? Mais corrupto, menos corrupto. Ela pegou 5 países que estavam entre os 5 menos corruptos do mundo. E foi descobrir, eu não vou citar os nomes dos países, mas foi descobrir como é que os empresários desses países agiam fora do seu país. Curiosamente, o primeiro e o segundo lugar eram altamente corruptores fora do seu país. Então, não havia corrupção para dentro, mas havia corrupção para fora. O que mudou, João? Não é a cultura, como muita gente diz. O que muda é o controle. E a impunidade. Sim, mas vamos lá. Os países que conseguiram controlar a corrupção no mundo, isso, olha, João, nós nos debruçamos meses sobre isso, ouvimos todas as instituições brasileiras voltadas ao controle, trouxemos nesse material que está no último capítulo do livro,
veio gente do Canadá, veio gente da Alemanha, veio gente do Chile para nos ajudar a pensar. E o que eles nos disseram? Países que conseguiram dar um basta na corrupção, o que fizeram? Eles conseguiram ter muita transparência, ter muito controle e muita prevenção. Agora, aí vem um ponto importante. Só para terminar o raciocínio. Tá, se você se prolongar muito, a gente fica com pouco tempo nas respostas. Só quero bater no negócio da prevenção. Vai lá. Sabe por quê? A gente bate palma quando a Polícia Federal prende alguém que roubou dinheiro público, desbarata uma quadrilha. Mas tem uma realidade que é inescapável, e a frase é do Tuma, o senador Tuma aqui de São Paulo, que diz o seguinte: quando a gente prende o ladrão, corre atrás dele, já está no prejuízo. E no caso do dinheiro público, o Globo ontem publicou uma matéria extraordinária, que mostra o quanto de dinheiro público é roubado, alguns estimam de 25 a 40 bilhões ano. A Transparência Internacional e outros organismos dizem que pode chegar a 100 bilhões ano no Brasil. De dinheiro que não vai para a saúde, que não vai para a creche, que não vai para a segurança e que vai para a corrupção. Agora, você, por exemplo, tem pessoas que criticam, se não me engano, você também critica a Polícia Federal por excessos. Eu acho que a Polícia Federal tem feito um trabalho extraordinário, grampeando os telefones, descobrindo coisas que envolvem uma série de pessoas. E, evidentemente, quando a Polícia Federal faz o seu trabalho, de repente as pessoas começam a reclamar. Porque, não, também não é assim, também está exagerando. Eu não vejo exagero se numa conversa telefônica tudo que for dito for absolutamente limpo e claro. Quer dizer, a Polícia Federal está cumprindo o seu papel de investigar. Então, não acho que haja excessos por parte da Polícia Federal. Primeiro, a Polícia Federal é um dos órgãos de fiscalização e controle que tem uma das melhores atuações no Brasil. O que a gente sempre coloca com equilíbrio, com prudência, com serenidade, é de que tem que haver alguma cautela para que em algum momento não se vire o fio. Por exemplo, está correto fazer a escuta quando tem ordem judicial, quando está demandado pelo Ministério Público. O que não está correto, e a gente tem denúncia de que ocorre, é daqui a pouco espalhar grampo por todo mundo, sem ter nada, e o dia que descobre alguma coisa, vai lá e busca autorização judicial, tu entende? Então, mas isso não é uma coisa comprovada. Esse tipo de atuação não é comprovado. Nós recebemos isso lá no parlamento. Nós recebemos isso. Eu sei. Então, o que eu quero te dizer... Mas sem provas. Receberam o seguinte... há de tudo. Não há, olha, o lugar que tem... Depois de salão de manicure, o lugar onde há mais fofoca é no Congresso. Acho que antes. Talvez até antes. Então, não é uma coisa comprovada. Agora, outra coisa que eu queria perguntar é por que essa mudança de nome de PFL para Democratas? Isso quer dizer que os outros partidos todos são totalitários? É tudo ou fascista, ou nazista, ou... Não, porque são todos democratas, eu faço uma brincadeira, que às vezes eu tenho amigos, apesar de ser um crítico duro do governo, ser um oposicionista, porque eu acho que o Brasil tem algumas coisas que não caminharia como deveria, né? Mas tenho grandes amigos, porque faço política com lealdade. Nunca ataquei nenhuma pessoa, defendo as minhas ideias com energia e com vigor. Mas a mudança de nome, o que é? Para se esquecer tudo que o PFL já fez como manobra, etc. Não, aquilo é o PFL. Eu vou te explicar. Agora, somos os mesmos, mas o nome já é outro. Então, vamos lá. Então, o que é isso, né? É o seguinte... Eu brinco lá com os meus amigos tucanos e petistas o seguinte: nada mais parecido com um tucano do que um petista no poder. Por quê? Porque o sistema macroeconômico que nós vivemos, a política macroeconômica brasileira, que eu chamo a fórmula do mal, né?